Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu venho compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Gálatas 5, amém? E lembrando a vocês que quando eu não estou aqui nos vídeos, vocês não me veem aqui todos os dias no vídeo, estou aqui em comunidade, vocês podem acessar ali e ali vai ter a mensagem, a palavra de Deus ali, ou hora da leitura bíblica, ou versículo do dia por escrito. Ali vocês podem curtir e ser abençoado também em nome de Jesus. Amém? Aqui nós vamos falar um pouquinho de Paulo, falando com os cristãos, em Gálatas, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Ele vem falando um pouco dessa liberdade, o qual hoje ele vive essa liberdade. Ele vem mencionando aqui no capítulo 1, no versículo 1, dizendo assim: portanto, permaneça firme nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Ou seja, ele estava dizendo para os cristãos em Gálatas, que eles deveriam permanecer firmes na liberdade de Cristo, pois hoje nós não vivemos mais sobre um jugo, uma condenação, não vivemos mais oprimido, Então essa liberdade ele vem mencionando que é para ser vivida, usufruída dos benefícios dessa liberdade, mas é claro para viver uma liberdade em Cristo, mas viver no temor, com respeito. A liberdade quer dizer da palavra de Cristo, Não viver sobre um jugo, Sobre uma opressão, Não viver mais sobre a lei, mas viver agora na graça, E o que está acontecendo? O que ele vem mencionando aqui, Pois Cristo verdadeiramente nos libertou. O Senhor Jesus, ele nos libertou, e nos resgatou da maldição da lei. O Senhor Jesus, ele se deu por nós, ele se doou por nós naquela cruz do Calvário, E a partir daquele momento, quando ele disse está consumado, ali nós passamos a usufruir de todos os benefícios conquistados por ele, passamos a ter vida, passamos a andar como filho de Deus. A divisão, essa separação que existia entre mim e Deus, ela foi quebrada, Nós éramos inimigos de Deus, distantes de Deus, mas a partir do momento que o Senhor Jesus deu a sua vida por nós, houve essa aproximação do Pai para conosco, Houve essa aproximação, Fomos unidos, Fomos unidos ao amor, O Senhor Jesus, ele conquistou para que todos nós hoje pudéssemos usufruir, dessa vida, da graça, E assim não deixar depois com que durante a caminhada, essa escravidão tente chegar até nós de novo. Mas o Senhor Jesus já nos deu a sua vida e hoje a gente não vive pela graça. Como nós vamos viver sobre um jugo, sobre condenação, escravidão? Não é exatamente assim. É exatamente dizendo das situações adversas que nós estamos enfrentando. É verdade. Então, temos que usufruir do direito que foi conquistado, mas no decorrer da nossa caminhada, os problemas, a adversidade, ela vem, E se nós não tivermos firmado, Não tivermos usando o uso de filho, de autoridade de Cristo, a gente não tiver usando ela, a gente acaba vivendo de novo debaixo de um jugo, de uma escravidão. Por quê? Porque as situações adversas, os problemas que vêm, que surgem, ela muitas vezes nos faz escravo delas. É verdade, Faz escravo por quê? Porque muitas vezes o seu foco vai estar mais no problema do que nas coisas do alto, da palavra, Então, onde você sustenta mais
é aonde vai vencer. Ou seja, se você viver mais para o que você está vendo, a situação difícil que a luta está mostrando, o que está acontecendo, você vai viver para elas. Você vai viver debaixo de um jugo, de uma escravidão, de uma opressão. E quando nós atentamos para a palavra de Deus, do que ela fala a nosso respeito, do que ela tem para as nossas vidas, nós passamos a não viver mais sobre a lei, sobre a escravidão, né? Sobre as opressões do inimigo. Nós passamos a viver na graça, passamos a viver o que a palavra declara, passamos a andar, a viver pela fé. Com isso, estamos vivendo na graça, estamos vivendo a palavra de Deus. E assim, o inimigo não vai nos manter cativa. A nossa identidade na antiga aliança era uma identidade de estranho, uma identidade que não era de Cristo, né? A nossa identidade, ela também foi comprada, né? Nós agora somos filhos de Deus. Nós éramos desconhecidos, criaturas, e hoje nós somos filhos de Deus, né? Agora temos livre acesso ao Pai, podemos ir ao encontro dele a hora que quisermos, dobrar o nosso joelho, falar com ele, buscar a face dele, sem nenhuma barreira, pois o véu foi rasgado, essa divisão, essa separação foi quebrada. E hoje nós podemos ir ao Pai através do nome de Jesus, né? E pedir a Ele, buscar a Ele, e vamos ser encontrados. Na antiga aliança, era para chegar até o nosso Deus, né? O sacerdote tinha que estar ali oferecendo sacrifícios de animais em prol do pecado das pessoas. Mas o Senhor Jesus se fez o próprio sacrifício de sangue para que hoje não pudesse mais desse sacrifício. Vivíamos sobre a lei, hoje estamos vivendo na graça. O amor de Deus nos alcançou. Amém? Fomos redimidos para assim viver e fazer a vontade do nosso Deus. Amém? Então, Paulo vem mencionando para os Gálatas aqui, né, os cristãos, para não se submeterem novamente à escravidão da lei, porque a lei, ela vem escravizando, né? Ela vem oprimindo, né? Então, quando a palavra entra na nossa vida, ela vem libertando a nossa vida de todo jugo, de toda escravidão, porque assumindo ela, usando ela, a gente vai estar liderando, porque vamos estar usando ela, determinando que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, que a nossa mente é de Cristo, e o diabo não tem mais domínio de dominar, de agir mais, de nos fazer cativo, escravo, né? Então, Paulo vem mencionando, olha só, é necessário que vocês fiquem atentos, não venham se submeter à lei da escravidão, né? A lei, porque, né, a lei, ele vem dizendo aqui no capítulo 2, no versículo 16, que quando ele procurou viver por meio da lei, essa lei condenou ele, né? Portanto, ele morreu para a lei a fim de viver para Deus, né? Nós hoje somos livres do pecado, somos livres de tudo aquilo que nos mantém cativo, oprimido, né? Pois o povo de Deus, os israelitas, sabe muito bem o que é uma opressão, o que é viver de um jugo de uma escravidão. Esse povo, sim, estava na lei. Tinha alguém ali dominando, porque eles trabalhavam para o povo egípcios, lá do Egito. E lá tinha uma lei, eles tinham que trabalhar lá, né? Então, eles trabalhavam sobre uma opressão, né? Mas o nosso Deus enviou o libertador Moisés para tirar eles debaixo daquele jugo, porque eles tinham um pai que tinha plano para eles, não era a lei, não era o inimigo que ia traçar plano para eles. Deus tinha planos bons, melhores,
iria tirar o povo dessa escravidão, dessa opressão, para glorificar o nome dele. E o nosso Deus nos tirou, né? Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos escravos do inimigo, né? A gente era dominado pelas nossas vontades, pelos nossos quereres, né? E hoje não. Paulo disse assim, olha, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não faço mais o que me agrada, eu faço o que agrada ao Senhor. Eu ando em temor, eu ando negando a mim mesmo. Então, se eu nego a mim mesmo, eu estou andando em temor, estou agradando ao Senhor. E isso nós também, como filhos de Deus, nós também estamos assim, vivendo, negando a si mesmo para agradar a Deus, para guardar o que tem, para que ninguém tome a nossa coroa, ou seja, estamos preservando a nossa salvação, né? Estamos cuidando da morada de Deus, né? E a Bíblia vem mencionando que ele foi crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou, se entregou por mim. Não considera a graça de Deus algo sem sentido, né? Ele não considera a graça de Deus sem sentido. Tudo que Deus fez foi com sentido, foi com objetivo, né? Então, ele considera tudo aquilo que Deus fez em prol da humanidade, ter enviado o seu Filho, o amor que ele teve para conosco. Então, ele considera tudo aquilo que Deus fez foi com sentido. Pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Ele vem dizendo assim, olha, se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não era necessário o Senhor Jesus ter morrido. Não haveria necessidade alguma dele morrer na cruz. Então, a lei escraviza, né? A lei mata, né? Ou seja, a letra mata, o espírito vivifica, né? A palavra de Deus, ela é transformadora, ela é espírito e vida, ela é luz que ilumina o nosso ser, né? É ela que nos faz viver, nos motiva, nos alegra, né? A cada dia renova nossas forças, então nós devemos ser gratos ao nosso Deus por tudo que Ele fez por nós, né? Inclusive ter enviado o Senhor Jesus, e venhamos ser gratos ao Senhor por ter recebido essa missão, por ter vindo ao mundo, ter resgatado o que havia perdido e ter comprado, né, a nossa liberdade, né? Éramos escravos, éramos presos, né? Vivíamos na escuridão e Ele veio para iluminar a nossa vida, veio para nos libertar. Glória a Deus. E aqui vem dizendo assim também no capítulo 3, no versículo 11, é evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, né? Não é pela lei que somos declarados justos, pois a Escritura diz que o justo viverá pela fé. Então, o justo, ele é declarado justo pela fé. Amém? A lei, porém, não é baseada na fé, né? Pois diz, quem obedece à lei vive por ela. Quem está obedecendo à lei está vivendo por ela, mas não está vivendo pela fé, né? Pois a Bíblia está dizendo que nós não somos declarados justos pela lei, mas sim somos declarados justos pela fé. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tornando sobre si maldição pelas nossas ofensas. Pois a Escritura dizem, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, o gentio for abençoado com a mesma bênção de Abraão, para que recebesse pela fé o Espírito prometido, né? Existe, portanto, algum conflito entre a lei e a promessa de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder a nova vida, seríamos declarados justos pela obediência dela. Então,
A nova vida de Cristo em nós nos fez livre, nos fez ter vida, né? A glória de Deus, né? E o que eu quero dizer para vocês aqui, que Paulo, quando ele vem falando para os Gálatas, né, os cristãos, ele estava querendo dizer que é maravilhoso viver na graça, viver, né, essa nova vida. Quando nós éramos do mundo, nós vivíamos para o mundo, é verdade. Nós éramos inimigos de Deus porque nós amávamos o mundo, né? E tudo que nele existe, nós amávamos ele. Mas quando Cristo entrou em nós, nós passamos a odiá-lo e amar a Deus. Passamos a negar a si mesmo para agradar a Deus, para fazer o que é certo, né? Ou seja, firmamos um compromisso, uma aliança, né, de fidelidade para com Deus. E essa aliança de fidelidade nos faz a cada vez mais se tornar íntimo dele, buscando a santidade, buscando estar cada vez mais unido com ele no nosso relacionamento de intimidade, buscando a sua presença, guardando a palavra dele, né? Porque nós queremos estar cada vez mais ligado, agradando ao Senhor, fazendo o que é certo, praticando a palavra. E isso, né? E isso que estamos fazendo é o dever de todos os filhos de Deus, né? Pois quando não há zelo por esse amor, significa que está distante, não é verdade? Você ama a Deus, a Bíblia diz, quem ama vai praticar esse amor, vai guardar a palavra de Deus, vai viver unido a Ele, vai ser obediente a Ele. Se eu amo o Senhor, eu vou procurar agradá-lo. Se eu me desagrado, eu estou agradando a Deus. O que acontece? Nós, filhos de Deus, fomos chamados para viver em união, em comunhão diariamente. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela tem um compromisso com a outra, né, seja ela de namoro, de casar, ela vai estar sempre em comunhão com essa pessoa, vai estar sempre unida, né, ali mostrando o amor, né, estando ali conversando, mantendo seu relacionamento, sua amizade, né, de fidelidade. E isso não é diferente, né, no nosso relacionamento com Deus. É contínuo, todo dia está ali, buscando a Ele. Não adoramos a Ele pelo que Ele pode nos proporcionar, mas pelo que Ele é, né? Então, com isso, essa chama que há no nosso coração, ela não vai ser apagada, né? Esse amor não vai ser apagado. Não vamos ficar frios, vamos estar aquecidos, vamos ter sede cada vez mais de buscar o Senhor, de ler a palavra dele. Então, nós, filhos de Deus, temos a obrigação de zelar por um coração limpo, quebrantado, um coração segundo de Deus, que esteja colocando sempre Ele em primeiro lugar. Para isso, é uma dedicação, é uma disciplina, né? Porque creio eu que muita gente tem os seus deveres, né, a fazeres, né? Tem a sua vida bem agitada, né? Então tem que dar conta de tudo, mas se você não colocar o Senhor como primeiro em sua vida, pode ter certeza que a sua vida espiritual ela vai ficar sempre por último. E com isso, às vezes, nem vai dar tempo de você estar ali regando, fortalecendo no Senhor, né? E o resultado do dia, quando as adversidades vierem, os problemas vierem, você vai responder ela com a pouca fé, vai responder ela com medo,
né, com insegurança. E o nosso Deus não quer isso. O nosso Deus quer que venhamos responder os desafios com a nossa fé e confiança nele. Por quê? Né? Porque eu regar todo dia. Se eu amo uma planta, eu vou regar ela, eu vou cuidar dela, né? Se eu coloco muita água, é claro que ela também vai morrer. Então, tudo na medida certa. Cuidando, zelando, para que aquela planta ela venha crescer, venha produzir o fruto. Então, assim é o nosso coração, nossa intimidade com Deus, né? Busque a aprovação de Deus, né? Não busque a aprovação das pessoas, porque as pessoas, ela não te conhece com profundidade como o nosso Deus, né? É claro que Deus vai fazer pessoas nos enxergar, ver além das aparências. Deus vai permitir aqueles que estão no Espírito, aqueles que são de Deus, de fato, de enxergar, né, Deus na nossa vida, essa mudança, né, na nossa vida. Mas aqueles que não discernem as coisas do Espírito, elas não vão enxergar, não vão olhar com bons olhos, não vão ver essa luz em nós, né? Então, o apóstolo Paulo diz, né, que ele procura agora viver para Cristo, né? Ele vive para Deus. Nós se aparecendo para Deus, mostrando para Deus, né? A gente não estamos vivendo sobre aprovação, né, das pessoas. A gente não é guiado pelo que as pessoas acham, porque as pessoas muitas vezes ela tem palavras condenadoras, elas vão julgar mesmo, elas vão falar mesmo, elas vão ser deixadas, ser usada pelo inimigo para denegrir, para difamar, né? Então, quando você dá crédito para isso, você acaba vivendo sobre um jugo, sobre uma escravidão, você vive em função disso. Você não vive mais na função do que Deus fala, mas vive em função disso, a tristeza vem, tudo mais, né? Eu digo isso porque eu já vivenciei isso e para a glória de Deus eu fui liberta, né? Já há muito tempo, durante os meus primeiros processos, a gente acaba vivenciando isso. E a gente vai vendo que a gente não pode deixar ser influenciado pelo que pensa e diz, né? E isso é um processo na nossa vida. A gente temos que nos amar, nos aceitar do jeito que nós somos. E quem é de verdade, quem é de Deus, elas também vão enxergar isso e vai nos aceitar do jeito que somos, né? E quem não nos aceita e quem não nos vê como uma pessoa de Deus, a gente não pode mudar as pessoas, porque só o Espírito Santo muda. Então, Paulo diz que ele saiu dessa condenação, ele não vive mais sobre essa lei, né? Pois ela condenou ele, e se condenou ele, ele se sentiu mal, né? Creio eu que várias pessoas já passou por essa fase, né? E essa fase já tem muito tempo, né? Ela escraviza mesmo, né? E o nosso Deus, e Paulo vem mencionando que é necessário ficar focada e prestar atenção. Aqui no capítulo 5, ele vem dizendo, né, para que nós venhamos não deixar se submeter, né, novamente à lei a escravidão da lei, né? A lei condena, a lei te faz ser oprimida, né? E tudo que Deus quer é que nós venhamos estar amadurecidos, né, e viesse viver livre, né? Entender que somente a disciplina, a palavra de Deus, né, ela tem que ser aceita, ela tem que ser imediatamente praticada, tem que receber de bom grado, com alegria, a disciplina de Deus, não é verdade? Então, ele vem dizendo assim, ó, que ele morreu para ali a fim de viver para Deus. Então, declara aí agora, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Eu não vou viver e não vivo mais
sobre condenação do inimigo, eu não vou viver sobre essa opressão, porque o diabo não tem domínio mais sobre você. O Senhor Jesus já levou, você vive na graça. Se isso está acontecendo, tem que repreender, né? Os principados, a potestade, esse demônio que tenta agir, que usa pessoas para agir dessa forma, né? Você tem que olhar para o problema, para a situação, e dizer: aqui não, Satanás, eu já fui liberto. O Senhor Jesus me libertou lá na cruz do Calvário e eu vou viver essa vida que Ele me proporcionou, que essa vida é nova. Eu vou viver na nova aliança. Não é você que vai roubar a minha paz, a minha alegria. Não é você que vai tirar a vida de Cristo em mim, a força de Deus que é em mim. Então, quando você age na fé, você age na palavra, o inimigo tem que se sujeitar a você. Você foi chamado, né? Você foi chamado para usufruir e para usar o direito de filho, né? O direito de filho é você estar por cima, você estar liderando. É você não aceitar viver debaixo de um jugo, de uma escravidão, né? Então, o nosso passado não tem nada a ver com o presente. O nosso passado ficou para trás. Estamos avançando para o que está diante de nós. E o que está diante de mim é vida. Não posso viver sobre condenação, sobre o que eu vivi. Eu tenho que viver o presente de Deus, o que Ele tem para a minha vida. E quando eu vivo o que Deus está me dando, eu estou vivendo na graça. Não é verdade? Então, quando nós estamos sarados, curados, estamos vivenciando a palavra, a gente entende, né, que agora, com a nova vida, né, que Deus nos proporcionou, né, e que agora nós devemos ter a mente de Cristo, é avançar, é olhar para frente, né? Não é deixar nada nos neutralizar. O que tem que estar dentro de nós, nos fazer avançar, é a nossa fé, é a palavra de Deus. Amém? Então, tudo novo vai se fazer quando eu entendo que a nova aliança me proporciona alegria, me proporciona paz, me proporciona viver a vida de Cristo e viver como filho livre, né? A glória de Deus, né? Então, Cristo vivendo em nós, a gente vamos andar como filhos libertos. Amém? Em nome de Jesus. Então, não deixe que nada te condene, que nada te pare. O passado não pode mais influenciar o seu presente. O passado de escravidão já passou. Avance para o que está diante de você, o que a palavra declara, o que a palavra diz, né? Então, unidos ao Senhor, né, estamos em um só espírito com Ele. Amém? E que Deus tem para mim, para a sua vida, né? É aquilo que os olhos não viram, o ouvido não viu, não subiu no seu coração, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que vivem na fé, né? Para aqueles que aceitou que o Senhor Jesus fez. Amém? O Senhor nos resgatou dessa maldição e é para que nós venhamos agora usufruir dela, da bênção, né? Estamos agora celebrando, né, de uma nova vida, tudo aquilo que Jesus falou para os seus discípulos, né? Eles iriam comprovar com os olhos dele o que ele preparou, de que ele falava era do Pai, as palavras que estavam no Filho era do Pai, né? E que ele viria, ressuscitaria ao terceiro dia. Então, que ele falou, quando se encontrar com seus discípulos, né? Como ele disse, que eles, quando vê ele de novo, essa tristeza, ela seria transformada em alegria.
né? Então era por pouco tempo que essa tristeza ficaria, porque ao vê-lo, né, eles iam ficar felizes de vê-lo, o Senhor Jesus com ele. Então o nosso Senhor está vivo, Ele está conosco, cuidando de nós, não estamos sozinhos nesse mundo, né? Nós temos vida, a vida de Cristo está em nós, glória a Deus. E assim a luz brilha, a diferença daqueles que servem, daqueles que não servem, falou ao coração de vocês. E lembrando, quando eu olho para a palavra, estou avançando. Quando eu não olho para a palavra, eu estou olhando para o que o inimigo está aprontando, o que ele está fazendo. Com isso, eu acabo sendo escrava e dominada por eles. Então, olhando para Cristo, autor consumador da nossa fé, nós estamos avançando. Amém? Nós vamos obter a vitória em nome de Jesus. Então, aceita o plano de Deus, a vontade de Deus, que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável, né? Tudo que Deus fala há de se cumprir. E quando Ele fala, cumpre tudo no momento e na hora certa. E assim a gente pode usufruir, né, das maravilhas, da obediência, né? As bênçãos do Senhor alcançam aqueles que são obedientes, aqueles que desagradam a si mesmo para agradar a Deus, né? Sobre a vida do justo, a bênção. Amém? Então, fica na paz de Cristo. Daqui a pouco estarei postando o vídeo de ontem à noite, né? Então, fique na paz e até já. Até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, fica na paz.